tarde a todos. Desde já eu peço desculpa pelo meu sotaque, que revela onde eu sou. Eu sou fluminense, da Baixada Fluminense, né? Muito próximo do Rio de Janeiro. Então, cresci lá e hoje eu moro em Juiz de Fora. Adoro Minas Gerais, melhor pão de queijo do mundo, além de toda a hospitalidade, de todas as coisas mineiras que eu adoro. Procuro um dia a cidadania mineira, se alguém quiser me oferecer, se alguém souber, aceito. E vou falar para vocês a respeito da minha pesquisa de mestrado, do resultado da pesquisa de mestrado, e de um estudo que eu estou continuando doutorado mais através de novos objetos, de novos elementos, né? Estou dando profundidade agora. Então, nós vamos ver aqui um pouco sobre o método de Allan Kardec e como que ele desenvolve a teoria espírita a partir das observações mediúnicas. Geralmente, dentro do movimento espírita e fora até, a gente tem uma ideia de Kardec como uma pessoa que se convenceu a respeito dos fenômenos mediúnicos e a partir daí ele desenvolveu uma filosofia como tendo uma ideia de que estou convencido, tudo que eu ver é verdade, eu posso desenvolver sobre isso. E nessa pesquisa que me surpreendeu bastante, a gente consegue. Nosso objetivo foi diagnosticar, perceber, através das comunicações mediúnicas, como que essas informações são incorporadas aos ensaios teóricos que o Kardec desenvolve em suas obras. Então, esse foi o nosso objetivo, tentando entender esse papel científico além daquele primeiro momento de convencimento. Okay? Então, vamos lá. A primeira pista para a gente escolher esse momento, o ensaio sobre as sensações dos espíritos, vem da Gênese. Quando o Kardec escreve no primeiro capítulo, ele, em sua aula, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado o de haver espíritos que não se consideram mortos. Esse é um elemento que era uma ideia que o Kardec tinha, mas que antes do desenvolvimento do Espiritismo não havia essa ideia muito bem consolidada. Eu busquei em um dicionário nacional do Becherel, da época de 1856, como que se concebia a ideia de alma no dicionário da época. Bem, se diz particularmente do princípio da vida humana, que o Kardec escreve isso também a respeito das definições sobre a alma, e o Becherel aponta que todos os sistemas filosóficos antigos e modernos se resumiam a duas concepções que vêm ao encontro do que o Alexandre e depois o Alexandre Fonseca falou a respeito da alma, né? Havia uma ideia de um grupo de espiritualistas de que a alma era imaterial, que o Kardec vai defender, e havia ideia dos materialistas de que a alma seria formada por matéria, mas uma matéria extremamente sutil, ou de vapores mais ou menos grosseiros, como está definido no dicionário. Percebam que Kardec ele vai incorporar as duas ideias ao Espiritismo. A alma como imaterial e, a partir dessa notícia que ele recebe a partir de suas observações de que a alma era mais do que uma centelha, de que algo material que se acreditava muito na época, ele desenvolve todo um processo teórico que, na minha concepção, vai ser a área que ele mais irá desenvolver durante todo o Espiritismo, que é a respeito de que tipo de corpo o espírito tem, como que ele consegue realizar as manifestações físicas, como que o espírito sente frio, calor, dor e por aí vai. E esse vai ser um ponto que eu vou tentar demonstrar nessa apresentação, de que ele mais irá se dedicar durante sua obra.
Bem, isso começa na primeira edição do Livro dos Espíritos, quando as ideias ainda eram preliminares, o número de médiuns era pequeno em relação ao que se tornou, e o número de coleta de material empírico, né, para o desenvolvimento de suas ideias era pequeno. Então, na entrevista na academia, é claro que a gente não fala da existência do espírito, mas a gente fala legado, o suposto espírito, do Teófilo Z. Ele percebe a pergunta sobre que forma está no meio de nós. Ainda não se tinha uma ideia de forma, né? Se supõe, a partir dessa pergunta, da primeira edição do Livro dos Espíritos. E ele fala uma forma semimaterial. E aí, a pergunta que segue é: a aparência que você tinha quando vivo? Sim. Isso muda a ideia. Esse tipo de informação vai mudar muito a ideia do Kardec a respeito. Em que ele estava observando aquilo que ele poderia explorar. Outra entrevista com a Cláudia D, que é de janeiro de 57, mas que está publicado na Revista Espírita, ele diz: visto que está, ele pergunta, a pergunta que é feita, né? Visto que estás aqui entre nós, ocupa um lugar determinado, qual é? Se estou com aparência etérea. Então aqui, com a glória dele, percebe que essa aparência etérea é uma aparência que não é o espírito propriamente dito, porque a glória dele informa que ela consegue se deslocar para lugares distantes, e essa aparência etérea se desfazeria e se refazeria onde ela se localizasse, quando ela chegasse no novo lugar. Então ele percebe que são duas coisas diferentes. Que há o espírito, sim, material, e há também uma camada vaporosa, uma espécie de matéria que reveste o espírito. Okay? Isso na primeira edição do Livro dos Espíritos, onde as definições dessas perguntas ainda são muito simples. Até mesmo a definição de perispírito é uma definição de duas linhas. Quando a gente vai perceber na Gênesis o capítulo inteiro desenvolvendo a ideia do perispírito. Como que o Kardec sai de duas linhas e vai para um capítulo inteiro? Através das experiências que ele acompanha no decorrer da sua obra. Como o padre VG, que tinha sido o assassino do bispo de Paris, se não me engano, posso estar enganado a respeito de onde que ele era, no arcebispo de onde era. Nessa primeira edição ele não é revelado, só é revelado no Céu e Inferno, no Céu e Inferno, essa informação da mesma convite, mas que foi feito em janeiro de 57, pouco antes da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele percebe uma outra informação de que havia espíritos presos, que ainda informam que ainda estariam presos aos seus corpos. Isso é uma novidade também para o Kardec, porque ele concebia previamente o que ele percebe. O padre veja que, como ele foi o assassino do arcebispo, ele foi julgado e foi condenado à guilhotina, ele foi evocado no mesmo dia, no dia seguinte da sua morte. E aí o Kardec publica essa informação, de que ele não se considera morto. Só depois de 3 dias que ele consegue esse espírito é evocado mais 2 vezes, e ele percebe, esse espírito vai dando consciência de que ele tinha morrido e do seu estado de perturbação que é superado. Ao mesmo tempo, ele vê que espíritos como Teófilo Z, que durante a vida do Kardec conheceu, não é o nome verdadeiro, né, do espírito encarnado, que tinha sido uma pessoa benfeitora, seriam espíritos que não teriam problema de perturbação como o do padre Benedito. Assim como no caso da senhorita Júlia, publicado em fevereiro de 58, que tinha sido uma criança muito boa, mas que tinha sofrido um padecimento, uma enfermidade, e por isso, logo depois de seu desencarne, a mãe pergunta, né,
considerando que não havia feito mal durante a vida, por que sofreu tanto? E seria uma prova, e essa prova teria ajudado a ela chegar no estado espiritual muito feliz, como ela deu lá. Ao mesmo tempo que tinha esses casos felizes que corroboravam com a ideia da época de que após a morte o estado espiritual seria paulatino, como se acreditava anteriormente, havia também entrevistas com espíritos que teriam passado por momentos mais complicados, principalmente de assassinos, o Kardec para conhecer o seu estado após a morte. E, nesse momento, a gente consegue perceber um padrão nas perguntas. Na Revista Espírita de 58, pelo menos 9 evocações nós temos o mesmo padrão de pergunta. Que sentimentos experimentais após a morte. E ele faz isso a diferentes médios, a médios desconhecidos, também com informações enviadas de outros lugares. Então, ele está buscando um conhecimento a partir de uma pergunta padrão, muito parecida com a forma como entrevistas são feitas na academia com psicólogos, por exemplo, em que se busca fazer uma pergunta que seja o mesmo padrão para todas as pessoas, para que as respostas não sejam enviesadas. Então, nós temos esse mesmo tipo de pergunta e a resposta, no caso do assassino Lemé, uma espécie de remorso pungente, um processo de grande perturbação. Com a entrevista com a Rainha de Aoud, que também foi entrevistada logo depois de sua morte. A morte da Rainha de Aoud foi muito noticiada em Paris na época. Ela está enterrada no Père Lachaise, no mesmo lugar onde o Kardec está enterrado. Ela foi entrevistada e ela também, que sensações experimentadas, resposta à perturbação e saudade da vida. Ela queria que o corpo dela pudesse novamente ser levantado do túmulo. Em abril de 58 é publicado o caso, em maio, em abril é evocado o suicida da Samaritana. Samaritana é uma região de Paris, era um hotel bem famoso, e ali uma pessoa comete suicídio, não é revelado o nome dela. E que tipo de... imediatamente, assim que, em poucos dias, o Kardec evoca esse espírito para conhecer que tipo de sensação ele experimentou, e a resposta é que ele não acreditava que a vida tinha sido extinta e que ele sentiria os vermes por ele. Okay? Ou seja, o sentimento de que não tinha sofrido desencarne. Em março de 58 foi publicada a entrevista do Dr. Xavier, que era um amigo médico do Kardec quando encarnado. É interessante a entrevista com essas pessoas que ele conhecia, justamente para que ele tenha noção da personalidade da pessoa, coisa que os médicos os médiums não sabiam. Ele tinha conhecimento de como era a linguagem, como que era o tipo de pergunta, como que era a forma que a pessoa acreditava, daquilo que a pessoa acreditava antes, para poder fazer a análise da personalidade. E o Dr. Xavier também é um nome fictício, né? Eu não consegui descobrir quem é esse médico famoso, cheguei a pesquisar nos jornais da época. Era uma pessoa que não acreditava na hipótese espiritual das comunicações, do fenômeno das mesas girantes se fala antes. E após o desencarne ele muda de ideia e o Kardec tem uma longa entrevista com ele. Então, como ele era médico, ele pergunta esse processo de desenlace. E a resposta que ele recebe é que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços, e logo depois ele diz que aqueles que se elevaram acima da matéria, eles teriam um momento de perturbação menor do que aqueles que viveram uma vida vinculada à matéria.
E trechos dessas entrevistas foram parar no ensaio teórico acerca das sensações dos espíritos, publicado em maio, como ensaio, que vai ser publicado também na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então ele usa palavras como sinto que os velhos morrem, do Suicida da Samaritana, nesse ensaio. Ele utiliza informações a respeito do Dr. Xavier. Também também neste ensaio. Então, diversos trechos, já que dos dados que o Kardec já tinha colhido em experiências anteriores, reaparecem em seu discurso, mostrando que era muito mais do que um ensaio meramente filosófico, mas que utilizava trechos das entrevistas, dos depoimentos anteriores, para compor aquele ensaio. E a gente pode perceber o quanto que esse tipo de informação de que não sabia que os espíritos estavam relacionados ao corpo, estavam vinculados ao corpo, ou que sentia, ou que o espírito demorava para se separar do corpo, vivendo em estado de perturbação, a gente consegue perceber o impacto que isso causou em Kardec, analisando a segunda edição do Livro dos Espíritos. Nessa tabela, que foi feita pelo Vital Providente e pelo Leopoldo Daré, no excelente site blog, Decodificando o Livro dos Espíritos, em que há melhor trabalho a respeito das mudanças que foram realizadas na segunda edição em relação à primeira, a gente pode perceber que a claridade que a gente mencionou virou a pergunta 243 e 256 da segunda edição do Livro dos Espíritos. O Dr. Xavier, a respeito desse processo de separação do corpo físico, se transforma na pergunta 155 a 162, além de diversas outras perguntas, a 344, 54, 58, 55, 59, 34, 334, 209, 210 e 891. Ou seja, em diversos momentos, aquela entrevista foi redimensionada, foi colocada em forma de pergunta e a partir daí contribuiu para o desenvolvimento das ideias que estavam aí de maneira muito simples na primeira edição. Sobre os ensaios desenvolvidos exclusivamente na segunda edição do Livro dos Espíritos em relação à primeira edição, nós tivemos 3 ensaios realizados a partir dessas entrevistas. O ensaio a respeito da perturbação espiritual, o ensaio teórico da sensação dos espíritos e o ensaio sobre o suicídio, que ganhou uma nova dimensão a partir e utilizando o trecho a partir dessas entrevistas. Também essa tabela é do Decodificando o Livro dos Espíritos, crédito ao Vital Providente e ao Leopoldo. Então, que tipo de conclusão a gente chega a partir desse estudo? Primeiro, uma relação direta entre o desenvolvimento ético da personalidade encarnada em relação à sua situação espiritual após o desencarne. Então, quanto mais ético a pessoa for, menos problemas de perturbação ele teria após o desencarne, quanto mais apegado à matéria, maiores problemas ele teria. Que esse ensaio é um exemplo do processo progressivo de elaboração do espiritismo. É claro que eu estou falando aqui com uma plateia espírita. Geralmente, quando se fala uma plateia acadêmica, a gente costuma alertar que nós não estamos discutindo se existe espírito ou não. O que a gente está discutindo é que aquelas entrevistas que foram entregues pelos médicos, no caso das psicografias, serviam como material empírico para o desenvolvimento filosófico da teoria espírita. Então, no caso para a plateia espírita, a gente indica dessa forma que esse ensaio das sensações foi um exemplo do processo progressivo
E que esse tipo de estudo sobre de que forma essas entrevistas viraram os ensaios teóricos é muito pouco realizado dentro do espiritismo. A gente é muito comum percebermos de que aqueles ensaios são ensaios filosóficos a partir de um conhecimento que foi dado nos primeiros momentos do espiritismo. Não se costuma fazer um acompanhamento, principalmente a partir da revista espírita, de como essas entrevistas contribuíram para o desenvolvimento filosófico que aparece nos livros. A gente costuma falar na academia que os livros do Kardec são esotéricos, no sentido, não no sentido esotérico da palavra que a gente tem hoje, mas no sentido filosófico. Exemplo, Platão, que tinha os seus Sócrates e Platão, que tinha os seus súditos, que tinham seus alunos, perdão, eles tinham trabalhos muito mais vistos para alunos iniciados e tinham os livros que eram para o público iniciante. Então, a obra de Platão é uma obra mais fácil de ser entendida em relação à obra da Aristóteles, que nós só temos os estudos, basicamente, que ele oferecia para os alunos. Então, era para alunos iniciados, então é um material muito mais árido de ser lido. A gente tem que entender os livros do Kardec como voltado para um público iniciante, que traz os resultados que foram discutidos na revista espírita. Então, a revista espírita é um elemento muito importante para uma compreensão mais ampla do que foi o processo de elaboração espírita. Okay? Então, esse foi um pequeno trecho de um dos capítulos da dissertação e agradeço a atenção de todos. Nós temos algum tempinho ainda para perguntas. Aqueles que quiserem fazer pergunta, aproveitem. Sim, vai lá. Pergunta se você refere a Brocard e Marcelo. Parabéns pela apresentação. Dentro do que você pesquisou, você entende que isso daí foi de uma forma, primeiro, em duas partes, genérica, vale para todas, ou houveram outras? Porque, pelo que eu me lembro da revista espírita, parece que houveram também outras conclusões em relação à sensação dos espíritos, né? Então você pegou um espectro dentro da sua pesquisa, né? E segunda, quais seriam essas outras, o que você poderia acrescentar, como que isso daí incrementaria na parte da sobrevivência para a gente poder, vamos dizer assim, aprofundar esses estudos? Interessante que a gente acompanhando o desenvolvimento, a teoria das manifestações físicas, em que o Kardec procura dar um entendimento de como que as mesas se moviam, passava por um processo semelhante a partir da criação desse corpo material, que não era o imaterial do espírito, porque o espírito teria essa condição. Então, no processo que a gente acompanha, que vai dar resultado do ensaio teórico da sensação dos espíritos, a teoria das manifestações físicas se desmembra e também tem elementos dessas entrevistas. Até mesmo a criação da ideia do perispírito, que vai aparecer de maneira completa na Gênese, tem origem nesse processo. Então, é só uma ponta de iceberg. A gente utilizou esse caso porque esse caso é o mais explícito dentro da Gênese. Porque é o que o Kardec diz claramente: nós não sabíamos que existiam espíritos que diziam que não tinham consciências que estão comigo. E isso só foi permitido graças à observação. Então, foi uma pista muito grande de como que esse processo de observação gerou a teoria.
Mas em todos os ensaios teóricos que foram desenvolvidos na segunda edição do Livro dos Espíritos, se percebe claramente nas entrevistas como que elas são desenvolvidas. E é interessante utilizar o blog, né, o Decodificando o Livro dos Espíritos, para perceber onde que elas foram parar também. É um conhecimento casado que gera muitos frutos, assim. Gera uma nova interpretação a respeito de como aqueles conhecimentos eram adquiridos, né? E uma noção de um Kardec muito mais pesquisador do que uma pessoa que era intuída espiritualmente, né? Como ele percebe na Gênese, em que se no Livro dos Espíritos ele coloca a importância dessa intuição, na Gênese também, mas na Gênese ele afirma que o espírito nada mais é do que uma pessoa encarnada que tem informações, que estava encarnada, né, que tem informações privilegiadas daquilo que a gente não pode perceber. Então, a gente... Você tem muita ideia de que o Kardec acha que é um espírito superior, logo ele está falando a verdade. E isso não, a gente percebe na gente que não é assim. O Kardec questiona até mesmo espíritos que eram considerados muito evoluídos, como Lázaro e tal, dizendo que ele não tinha a informação necessária para oferecer aquela pergunta, por isso que ele respondeu errado. Então, ou seja, o papel crítico de investigação aparece muito claramente quando a gente observa este espírito. Eu, Marcelo Gilmar. É interessante esse processo aí que mostra como que foi sendo construído a doutrina espírita, né? Não uma revelação. Mas eu queria te fazer uma pergunta que no livro, na revista espírita, tem várias mensagens do Jean Reynaud e que depois vai aparecer no Céu e Inferno alguns trechos mostrando claramente que ele seria um precursor de algumas ideias de Kardec. Eu fiz um download do livro dele da RCL, mas confesso que eu não tive tempo de ler, porque é muito denso e tal. Você tem, nessas pesquisas, você já por ver o quanto que Kardec poderia ter sido influenciado por ideia, que o livro do Lehmann foi em 54, antes do Livro dos Espíritos. Você também teve esse tipo de influência na produção de conhecimento? É um ponto que eu estou desenvolvendo para a minha tese, e eu vejo muito esse caminho, assim, do Saint-Simon, do Jean Reynaud, do Fourier, entre outros chamados, que a gente costuma enquadrar como socialistas utópicos, como que essas pessoas foram importantes para o conhecimento que Kardec irá absorver, irá desenvolver no decorrer de sua obra. Até a ideia de progresso que a gente atribui muito ao positivismo, e quando a gente fala em positivismo, a gente fala no Comte, eu imagino, não dá para localizar isso. Pelo contrário, o Kardec se firma muito claramente contrário à ideia positivista. Quando a gente observa no dicionário do Lachatre, que foi amigo do Kardec, que há indícios que o Kardec tenha participado da construção de alguns verbetes, quando se fala em positivismo no sentido lógico, a ideia eles igualam o positivismo ao materialismo. Por isso que o Kardec sempre se pôs contra os primeiros princípios que ele aborda na primeira edição dos Livros dos Espíritos. Nós não somos materialistas, somos espiritualistas, dizendo que nós não somos adeptos da ideia de que só existe matéria. Então, a ideia desenvolvida de que o positivismo viria do Comte, ou de que o único positivismo existente é do Comte, isso é uma ideia bem equivocada para ela. A gente encontra essas ideias de positivismo e de progresso também nas obras do Reynaud, também nas obras do Saint-Simon, que o Comte foi secretário, e por aí vai. Sim, é uma presença bem forte, que eu pretendo ainda desenvolver melhor para a tese.